Fala galera, no vídeo de hoje então a gente vai criar nossa instância aqui na Oracle Cloud. A gente vai utilizar aqueles $300 que a gente ganhou da Oracle. Só recapitulando então, na nossa primeira aula a gente criou a nossa conta free na Oracle Cloud e junto na criação dessa conta a gente ganhou $300 para poder utilizar recursos que não estão na camada free. Então, por exemplo, criar uma instância com Windows ali, a gente consegue estar usando esses $300 para criar até um RDS, tá? Então, quando a gente cria essa conta free, a gente tem esses 1.500 que a gente pode utilizar até 30 dias. Lembrando, depois desses 30 dias, se você manter algum recurso que é pago ou extrapolar esses 1.500 que a gente ganha de crédito, então vai estar sendo descontado, tá? Então, se você subir algum recurso para teste, não esqueça de baixar, desligar ou até excluir, beleza? Na segunda aula, a gente criou então a nossa VCN, nossa Virtual Cloud Network, que a gente precisa ter ela criada para a gente conseguir criar a nossa instância. Então, se você ainda não criou sua conta ou não criou sua VCN, você pode voltar nos vídeos aí na nossa playlist aqui, que a gente tem criado sobre OCI e vai poder ver essas duas primeiras aulas, beleza? Então, vamos lá? Vamos criar a nossa instância aqui na Oracle. Então, agora para a gente criar a nossa instância, a gente pode clicar aqui na opção instância, porque eu já pesquisei, mas caso você ainda não tenha ela fixada, pode procurar como instâncias, ou aqui no menu sanduíche, pode vir em Compute, instâncias. Só aguardar carregar a tela. Show, agora carregou. Só lembrando, antes de você criar a sua instância, confere essas duas informações, tá? Aqui na parte esquerda vai ter a opção do compartment. Então, só validar se você está realmente criando no compartment que você deseja. Na aula a gente criou esse compartment teste aqui que a gente quer cadastrar. Criar, no caso, a nossa instância. E qual a região. Então, aqui na parte superior direita, como a nossa conta nova, a gente selecionou apenas a região home como Brasil, mas caso você tiver mais regiões atribuídas à sua conta, você tem que validar em qual região que você quer subir o recurso, tranquilo? Agora vamos clicar aqui em Create Instance, só aguardar carregar. Então, vamos criar a nossa instância. Aqui no nome a gente pode colocar o nome da VM que a gente quer criar, então a gente vai colocar aqui, por exemplo, como srv-teste. Aqui ele está informando o compartment que a gente deixou selecionado lá, teste. Então, mas se a gente quisesse, por exemplo, mudar agora na hora da criação, colocar em outro compartment, a gente pode ajustar. Ou por algum motivo não vem o compartment certo, pode selecionar aqui na mão, tá? Então aqui embaixo tem as formas que a gente pode hospedar essa VM que a gente vai criar, essa nossa instância. Então tem desde o formato que são hosts compartilhados, que tem alta disponibilidade, ou hosts compartilhados que podem ter interrupção, seria um exemplo, um ambiente de dev, ou até, no caso, capacidade reservada ou um host dedicado, tá? Então vai muito da solução ou da necessidade do seu ambiente. Aqui a gente vai deixar o padrão que já está selecionado. Se você tem alguma dúvida ou quer um vídeo necessariamente explicando a diferença de cada uma ou qual indicado em algum certo momento, aí tu comenta aqui embaixo que a gente faz um novo vídeo, tá? Mas só para não estender muito aqui a nossa criação da VM, beleza? Aqui embaixo tem o file domains. Cada AD ele possui 3 file domains. Aqui a gente deixa como aleatório, mas se a gente quisesse fixar, por exemplo, em algum file domain, a gente pode estar fixando. Só para quem não sabe, o file domain, teoricamente, seria uma alocação no mesmo data center, porém equipamentos separados. Então, por exemplo, no file domain vai estar um host, por exemplo, físico e um switch físico diferente do file domain 2, beleza? Teoricamente, bem no simplão, seria isso. Aqui, no caso, vai ter a opção de security, shield instance, vem como dizer, a gente pode habilitar se quiser. Aqui a gente vai selecionar o shape e, no caso, a imagem que a gente deseja. Se é um Oracle Linux, se é um Windows, por exemplo. Então aqui a gente vamos dar um edit aqui então na imagem e shape. Aqui, por exemplo, ó, ele já vem selecionado um Oracle Linux 6.10. Também vem uma VM Standard E2.1 Micro. Tanto o shape
quanto essa imagem ela é gratuita. Se a gente olhar aqui na parte inferior direita, ó, aqui vai ter um sumário de quanto está, no caso, essa criação da nossa... No caso, o Shape está custando R$0 no momento, por mês, que seria esse VM Standard E2.1 Micro. E, no caso, o boot volume que está sendo cobrado apenas. Então, tanto a imagem aqui do Linux quanto o Shape não está sendo cobrado. Eu vou mudar para Windows, por exemplo, só para a gente ter um exemplo de como ficaria e como aparece o custo ali. Então, vou selecionar um Windows 2019 Standard. Aqui, ó, ele já informa que isso aqui vai gerar um custo. Você tem que marcar que aceita e dar um accept. Aqui, ó, aqui ele já trouxe aqui o valor agora estimado com a imagem do Windows. Então, ele já mudou o shape aqui também, porque aquele shape gratuito ele não suporta a imagem do Windows. Então, ele já mudou para um outro shape, um VM Standard E4 Flex. Aqui o shape já foi para R$182. O boot volume continuou ali nos R$10. E aqui a imagem está R$342. A imagem seria, no caso, o valor, no caso, dessa licença Windows atribuída a essa VM. Então, ele teria um custo total ali de R$535 mês, essa VM, se a gente subir assim. Como a gente possui aquele valor de $300 ali ainda para ser utilizado, eu vou criar a VM nesse formato aqui com Windows realmente, mas senão a gente pode pegar e mudar para Linux, que vai ter o custo apenas de R$10 ali, que é referente ao boot volume. Aqui, aproveitando, vamos dar uma olhadinha no shape aqui, então. As VM Standard e Flex, por exemplo, a gente consegue dar uma brincada aqui no valor de CPU e memória. Então, diferente, por exemplo, do comum de ser um valor taxado ali fixo de CPU e memória. Então, por exemplo, aqui a gente consegue dar uma editada de forma flexível. Então, eu posso colocar aqui duas CPU, mas, por exemplo, eu não preciso de 32 GB de RAM como ele já dá como sugestão. Eu preciso só de 16, por exemplo. Então eu consigo ser bem flexível realmente nisso e provisionar somente o quanto a minha aplicação ou o meu cenário precisa, beleza? Só lembrando aqui, como a gente está falando de Oracle Cloud aqui, de OCI, aqui na configuração do Shape é tratado como OCPU. O que seria OCPU? Resumidamente, você vai multiplicar por 2 para saber a quantidade de vCPU. Então, eu vou subir 2 OCPU, vai ser 4 vCPU a sua máquina. Vou subir com 4 vCPU, vai ser 8 vCPU a sua máquina, beleza? Vamos voltar aqui para 1. Vou deixar como 8 GB de memória. Select. Agora a gente vem para a nossa VNIC aqui, que é a nossa VCN, que a gente criou na aula anterior. Então, se você não criou ainda, volta na aula anterior e vê como você pode criar sua VCN, beleza? Vou dar só um edit aqui, só para ver o que ele vai trazer. Então aqui, ó, VCN teste, do compartment teste. Aqui a gente quer criar essa máquina numa subnet pública ou privada. Aqui a gente vai querer uma subnet privada, por exemplo. Então vou selecionar aqui, ó. Vocês já viram ali que sumiu a opção do IP público, né? Vou voltar para uma pública aqui, ó. Apareceu IP público. Privada, sumiu a opção do IP público. Vou tentar marcar aqui, ó, ele não vai deixar agora. Beleza? Tem a opção do IPv6, vamos dar um Show Advanced. Aqui já tem a opção de DNS. Aqui tem a opção do boot volume. Aqui a gente pode especificar um boot volume, por exemplo, quanto a gente quer que tenha a nossa unidade C, por exemplo. Então aqui, se eu dou especificar, ele deixa aqui como menor valor 50. Se eu colocar, por exemplo, 49, ele não vai deixar. O valor mínimo tem que ser 50. E se eu precisar editar para já criar um C maior, posso estar editando aqui, ó. E aqui ele já foi aumentando o valor também do boot. 50 ali mesmo. Consigo mexer o VPU aqui no caso do I/O desse disco. Então, se eu colocar aqui para ter mais performance, ele já vai estar aumentando aqui os IOPS, o throughput aqui. E aqui também ele já vai estar mexendo o valor e a quantidade desse disco. Vamos voltar aqui para
balanceado. Vamos manter aqui como balanceado mesmo. Aqui a gente pode habilitar a criptografia dos discos. E aqui a gente pode também adicionar um boot volume, no caso, desculpa, um block volume, que seria uma unidade D ou E, por exemplo, um disco adicional. Então, se eu quiser dar um attach aqui, eu posso vir e criar. Como aqui eu não tenho nenhum block volume criado, eu posso criar aqui agora no momento. Então, vou colocar aqui, por exemplo, como disco D. Ele vai estar como teste. Aqui eu dou um custom, senão ele vai criar como default 1 tera. Então posso dar um custom aqui, 50 GB também, por exemplo. Se ele deseja criptografar. Aqui ele já vai perguntar qual é o tipo de attach que você quer fazer. Aqui vai estar perguntando se é só leitura escrita ou qual outro formato. Então pode dar um attach. Depois a gente vai ter que ir lá na máquina attachar via iSCSI. Vamos só dar uma revisada aqui nas configurações da máquina agora. Então, nome da máquina é SRV-teste no compartment teste. Deixamos como on the main capacity. Security a gente deixou como disable. Mas podemos dar um enable aqui também se quiser. Deixamos aqui como Windows Server 2019 uma instância com shape E4 Flex. Então tá dando R$ 495 mais ou menos o mês dessa máquina. A gente selecionou a nossa VCN que a gente criou na última aula, VCN Underline Test. Colocamos como uma subnet privada, mas vamos colocar aqui agora como pública aqui só para a gente ter um IP público e conectar direto através dela. A gente poderia depois colocar um load balance e criá-la como privada e se conectar de fora da mesma forma, beleza? Aqui ele vai atribuir automaticamente o IP público. Aqui, ó, a gente conseguiria configurar o tráfego de entrada dessa máquina utilizando um security group. Porém, a gente não criou ainda esse security group, então eu vou deixar desmarcado por enquanto. E depois que a máquina estiver criada, a gente vai lá e cria esse security group, liberando a nossa conexão e fazendo essa conexão nessa VM, beleza? Então o resto tá tudo como padrão, como a gente já tinha deixado. Boot, block, volume, vamos dar um create aqui. A máquina aqui ela já está provisionando, então já está com status provisionando, que já vai ter as informações gerais dessa máquina. Então, a D1 foi no Fall Domain 1, São Paulo, o compartment Lucas Senhor TI, no compartment teste, o formato dessa máquina, onde que ela está hospedada, a VCN que ela já está utilizando. Aqui ela vai ter informação se a gente utilizou uma imagem da Oracle, então ele diz certinho qual é a imagem, a versão do Windows, então o Windows Server 2019 Standard, o shape que a gente selecionou, a quantidade de OCPU, network e memória configurada. Aqui tem o IP público e privado dela. Aqui está o Network Security Group, a gente não tem nenhum, a gente já vai criar em sequência. E está dizendo que ela está hospedada numa subnet pública, beleza? Só aguardar ela terminar de provisionar. Show. Agora que a máquina ela já está provisionada, já está criada, tudo certinho. Vou mostrar para vocês como a gente não selecionou nenhum grupo de segurança, a gente não vai conseguir ainda chegar na máquina. Então, eu estou pegando aqui o IP, estou abrindo uma conexão remota aqui, vou colocar o IP, pegar o espaço que ele pegou, vou dar um conectar. Então aqui, ó, ele já retornou com um erro, porque realmente não tem nenhuma liberação nessa máquina ainda, então não tem como a gente chegar no momento. Agora a gente vai criar um Network Security Group, permitindo que a nossa conexão chegue nessa máquina. Então vamos lá. Então vamos criar nosso Network Security Group. Vocês podem abrir ele virtual, Cloud Network. Então, aqui a gente chegou na VCN, então basta selecionar a VCN que vocês criaram. A gente tinha criado na aula VCN Underline Test. Vem em Network Security Group. Create Network Security Group. Vamos colocar aqui como SG de Security Group. Underline Acesso Teste, por exemplo. Podem colocar o nome que ficar melhor.
Então, como é uma máquina Windows, a gente seleciona o tipo de CDR. Aqui vocês vão colocar o IP público de vocês. Ah, qual é o meu IP público? Acessa lá o site meuip.com.br. Pega o IP de vocês, volta aqui, cola. Só não vou mostrar para não vazar meu IP público, tranquilo? Aqui pode deixar todos os protocolos, porque vai ser a origem do IP de vocês direto. Ou vocês podem filtrar aqui por RDP realmente, então que é a 3389. Acesso, por exemplo, casa. E pode dar um create aqui, beleza? Eu vou colocar o meu IP, vou dar um create aqui e voltamos. Pronto, o nosso security group já está criado aqui. Só lembrando, quando vocês colocarem o IP, se for apenas o IP de vocês da casa que querem liberar, vocês têm que colocar o IP completo e daí /32 para dizer que é apenas esse IP, beleza? É apenas esse IP no range. Então vamos voltar lá para nossa instância. Pode digitar aqui direto em instâncias. Aqui ó, carregou a tela, está aparecendo a instância que a gente criou. Clica em cima dela. Agora a gente vai dar um Edit Network Security Group aqui e já vai aparecer o Security Group que a gente criou. Aqui ó, SG acesso. Beleza, selecionei. Show. Agora a gente já conectou na máquina. Tá aqui com o usuário OPC. Ah, como eu pego a senha para conectar nessa máquina? Então, minimiza aqui. A senha ela vai estar aqui, ó. Então, vai ser a primeira senha de acesso. Quando você realizar o primeiro acesso, então ele vai pedir para você redefinir essa senha. Então, vamos dar um show aqui. Vai aparecer a senha. O que eu costumo fazer? Eu dou um copy e coloco essa senha num bloco de notas. Porque às vezes tem, exemplo, o O e o 0, ele às vezes parece um pouco parecido e pode estar atrapalhando. Ou até um I minúsculo e um L, por exemplo. Então, eu sempre aconselho jogar num bloco de notas para conseguir ver mais certinho, beleza? Dei um copy aqui, joguei no meu bloco de notas. Vamos lá conectar na máquina novamente. Vamos dar um connect. Sim, show. Já carregou a máquina aqui, então vamos digitar nossa senha. Ó, já digitei a senha correta. Ele vai pedir para você redefinir essa senha. Então vamos dar um OK. Show. Aqui sempre coloca uma senha com mais de 12 caracteres, letra maiúscula, minúscula, caractere especial e número, beleza? Vou dar um avançar. Ele está trocando a senha aqui. Ok, já foi. Show. Depois que eu confirmei a senha, que ele já carregou o perfil bem rápido aqui e já está na área de trabalho. Então, essa aula então era isso, era realmente fazer uma criação de máquina, a gente fazer uma liberação para a gente conseguir conectar nela. A gente criou o nosso security group ali na VCN. Se você ficou alguma dúvida ali sobre como criar a máquina, sobre selecionar qual é o shape ou a forma que ela vai ficar hospedada na Oracle, então comenta aqui, não esqueça de deixar seu like, fortalecer o canal e não se esqueça de se inscrever. Então, um forte abraço e bons estudos.